todos que participarão desse evento organizado pelo CONIC Rio de Janeiro, do qual sou o presidente. Quero cumprimentá-los e saudá-los no início desse momento de comemoração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo tema é tão propício e necessário para a época atual: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O texto base está sendo divulgado, está sendo comentado pelos diversos setores das igrejas cristãs e também da Igreja Católica. E nessa tarde, o que pretendemos, como CONIC Rio de Janeiro, é expressar a nossa adesão ao tema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Realmente, a gente, ao descobrir a força e a beleza do diálogo como um caminho de relações de amor fraterno, e ao viver com um engajamento e ações bem concretas de amor ao próximo, especialmente daqueles mais vulneráveis, diferenças nos planos doutrinal, pastoral, não devem afetar a nossa unidade em Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez a unidade. E eu quero exortar a todos que nos acompanharão nessa tarde, nesse evento comemorativo e de aprofundamento da campanha da fraternidade, que sejamos realmente os artífices da cultura do diálogo, porque ela é imprescindível para que se estabeleça a civilização do amor. Então, oremos juntos, unamos os nossos esforços e acreditemos que, através do diálogo, as relações serão mais amorosas e, consequentemente, haverá paz. Paz nas igrejas, paz no mundo, paz nesse período tão atribulado da pandemia. O que precisamos é de paz. E a paz é fruto do encontro. E esse encontro só é saudável se formos artífices de um diálogo e de relações amorosas. Então, como presidente do CONIC Rio de Janeiro, convido a todos a acompanharem essa tarde de aprofundamento no tema da campanha de fraternidade ecumênica. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança. Meus irmãos, minhas irmãs, a minha palavra de saudação ao CONIC Rio de Janeiro. E a alegria de poder participar dessa reunião, desse encontro, ainda que de modo virtual. Eu me uno a todas as preces, todas as orações, para que essa pandemia logo seja vencida e podemos, então, transformar o que está sendo vivido em câmera, em vídeo, no abraço, no encontro fraterno. Eu recebi o convite para apresentar alguns aspectos da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano 2021. A essa altura, passadas já algumas semanas, o tema é conhecido, a proposta do tema também, as implicações e, é claro, também as reações. Então, eu tomo a liberdade de destacar alguns aspectos que eu considero importantes para a compreensão do tema e para o agir, ou seja, para a prática pastoral. São duas grandes ideias, então: a compreensão do tema e o agir pastoral. No que diz respeito à compreensão do tema, mesmo que eu me torne repetitivo, nunca é demais lembrar que o tema desse ano é diálogo, fraternidade e diálogo. O tema não é ecumenismo, como alguns continuam pensando até hoje.
O ecumenismo, nós sabemos, e o grupo aqui sabe, é uma forma de concretizar o diálogo. Se os cristãos não se entendem, não dialogam, como vão interpelar o mundo? Como vão alertar em relação aos perigos das polarizações e dos fanatismos? O tema da campanha da fraternidade desse ano é, portanto, o diálogo. Um tema atual, um tema urgente. Diálogo como concepção de vida. Diálogo como maneira de nos portarmos diante de quem pensa diferente. É claro, quando nós falamos de diálogo, nós esbarramos numa primeira dificuldade, principalmente com quem está acostumado com a história da campanha da fraternidade. Nós nos perguntamos logo se diálogo é um tema social. E muitas das incompreensões, tanto já lá atrás na construção, quanto na captação da campanha da fraternidade desse ano, campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, muitas dessas dificuldades e incompreensões, elas decorrem exatamente desse ponto. Que tipo de tema é esse? Fraternidade e diálogo. Essa pergunta, ela é central. E para responder, é sempre bom lembrar que a campanha da fraternidade é um aprendizado constante. Eu já tinha clareza disso, mas quando vim para cá, para a CNBB, e assumi, dentre as minhas funções, a coordenação na CNBB da campanha da fraternidade, isso ficou cada vez mais claro para mim. É um aprendizado constante. A cada ano, são novos desafios que surgem no jeito até mesmo de compreender a campanha da fraternidade. É claro que não se trata a cada ano de apenas mudar o tema, de escolher um tema novo. Trata-se mesmo de repensar a cada ano a preparação da campanha, o jeito de produzir o texto base e o modo como levar a campanha da fraternidade durante esse tempo quaresmal, bem como motivar a sua continuidade ao longo do ano. Uma campanha que não consiga responder a isso, ela se arrasta até o final da quaresma e depois não ressuscita no domingo de Páscoa, não. Ela morre ao longo do ano. Nesse sentido, uma das piores situações que podem acontecer a qualquer campanha da fraternidade é a repetição do mesmo, é cair na mesmice. Sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim. Ao contrário, a campanha da fraternidade é um contínuo aprendizado. Além desse contínuo aprendizado, ajuda muito quando o tema de um ano estabelece conexão com os temas anteriores, os temas dos anos que se passaram, os mais recentes. Não basta estabelecer, para escolher um tema da campanha da fraternidade, não basta estabelecer conexão com a realidade do Brasil, a realidade do momento, o momento histórico pelo qual o país passa. São duas conexões importantes que precisam ser cada vez mais pensadas numa pedagogia positiva da campanha da fraternidade. É claro, olhar a realidade do país, mas também olhar os temas anteriores e qual é a conexão que existe entre eles. Isso começou a ficar mais claro na campanha da fraternidade de 2016. Em 2015, o Papa Francisco lançou a Laudato Si. A campanha de 2016 tratou então do cuidado da casa comum. Em 2017, como prolongamento, continuidade, fraternidade e biomas. Era uma especificação dos princípios refletidos em 2016. Em 2018, lembra?
2016, Fraternidade e Causa Comum. 2017, Fraternidade e Biomas. Em 2018, a campanha da Fraternidade tratou da superação da violência. Uma violência que nos 2 anos anteriores havia sido mostrada, sentida, percebida como chegando até a casa comum. Denúncia lá da Laudato Si. Então, em 2018, já não se tratava só de constatar violência, mas de buscar a sua superação. Em 2019, com o tema das políticas públicas, se viu então um caminho importante para a superação da violência, as políticas de governo e de Estado. Em 2020, nós demos um salto grande, porque se percebeu que, tanto em relação às pessoas, aos grupos e à casa comum, o que na verdade vai tentando conduzir o mundo é aquilo que o Papa Francisco chama de globalização da indiferença. Por isso a campanha de 2020 tratou do tema do cuidado, fraternidade e cuidado, tendo como grande referência a imagem de Santa Dulce dos Pobres, da querida Irmã Dulce. A campanha de 2020 do ano passado, ela nos lembrava aquela pergunta de Caim, quando foi chamado para dar contas do seu irmão. Por acaso eu sou responsável do meu irmão? É a globalização da indiferença. A campanha de 2021, ela é continuidade de 2020, na medida em que ela diz para nós o seguinte: você quer cuidar? Dialogue. Ou então, dito de outra maneira, o diálogo é consequência de uma vida que se organiza a partir do cuidado, de uma vida que se sente corresponsável pelas outras pessoas. Quem cuida, dialoga. Quem dialoga, efetivamente dialoga, é claro, está cuidando. Nesse sentido, nós abrimos então o horizonte, permitam-me antecipar um pouco, que já é conhecido. O tema de 2022 é educação, fraternidade e educação. Cuidar no diálogo e educar para o cuidado e para o diálogo. Como se pode ver, não são temas estritamente sociais, como estamos acostumados a ver na campanha da fraternidade desde 1973. 73 a 2015 foram temas explicitamente sociais. 2016, 2017, temas voltados para a ecologia, e a partir de 2018, essa tentativa de construção de síntese para que se perceba, repito, que nós estamos, no fundo, vivendo uma realidade de crise global, não apenas em termos geográficos, mas em termos de todas as instâncias que marcam esse mundo que aí está. Trata-se, eu diria, o tema do diálogo, um tema profundamente humano, que é social, ecológico, ambiental, econômico, político e o que mais nós quisermos compreender, mas que tem como base de tudo isso essa concepção de ser humano criado para o diálogo. Essa compreensão profundamente humana, ela não desconsidera o histórico pelo qual o mundo passa e que, seguindo uma palavra muito usada, o mundo de hoje se caracteriza pelas tais polarizações. Nosso mundo, por um lado, ele vai se tornando cada vez mais plural. Por outro, ele vai se tornando cada vez mais incapaz de lidar com a pluralidade. A pluralidade não é ruim. Ruim é o que nós fazemos com ela. O nosso tempo, talvez pela perda de referências socioculturais, o nosso tempo não está conseguindo mais construir unidade na pluralidade. E aí, qual é a consequência? Nós sabemos.
O diferente, pelo fato de ser diferente, ele passa a ser visto até mesmo como um inimigo a ser abatido. Emerge a lógica do combate, da destruição, que afeta pessoas, famílias, grupos, instituições e até nações, né? Isso fica muito claro quando nós nos deparamos com uma realidade muito atual. Participar às redes sociais com posturas vestidas de denúncias e defesas da verdade, quando, de fato, são agressões e incapacidades de se ouvir e se compreender. É diferente. Não pensa como eu penso, eu vou para as redes sociais e aí faço as publicações as mais agressivas, as mais aquecidas, as mais enlouquecidas. Se não é do jeito que eu acredito que deva ser, do jeito que eu creio que deva ser, eu coloco nas redes sociais. E esse é só um exemplo que nós conhecemos muito bem, face a muitos outros. Mas ele mostra como é importante ter o diálogo como valor pessoal e sociocultural. O importante, e aí é sempre bom você lembrar, que diálogo não é relativismo, não. Diálogo não significa abrir mão dos valores maiores, como, por exemplo, para nós cristãos, o valor da vida, a proteção da vida em todas as suas instâncias. Diálogo não é renunciar ao que se acredita. Diálogo não é tampouco um simples contar os votos para ver quem ganha na quantidade. Pensamos diferente, vamos votar e está tudo resolvido. Nós sabemos que não é assim. Diálogo tampouco é conchavo. Desculpem usar essa palavra, mas diálogo não é conchavo para os que pensam, para que aqueles que pensam diferente de mim não participem da reunião, para que os seus pontos de vista não sejam considerados. Conchavos não constroem vida nem paz. Só o diálogo é capaz de construir paz e vida. O diálogo emerge, então, como alternativa para essa lógica mortal, que olha o outro como um inimigo a ser abatido. Isso acontece porque o diálogo é o único caminho viável, sempre, em qualquer situação, e mais ainda num momento histórico como esse. E me permitam acrescentar um terceiro elemento. O diálogo, ele faz parte da essência do cristianismo. O cristianismo é diálogo por excelência. Nós podemos estabelecer analogia entre a Trindade e o diálogo, na medida em que podemos dizer, aspas, que as três divinas pessoas dialogam entre si. É o diálogo eterno de amor, é o amor circulante. É, na linguagem dos capadócios, né? A pericorese. Ou então, o ser humano, à luz da fé, criado à imagem e semelhança desse Deus diálogo, o ser humano é vocacionado ao diálogo. E o ser humano amadurece na medida em que faz do diálogo sua plataforma de vida, em que constrói todo o seu processo de realização vital em cima exatamente dessa base do diálogo. A própria origem biológica do ser humano é resultado de um diálogo de amor. O Verbo encarnado, aí nós vamos para a Cristologia, o Verbo encarnado, palavra do Pai, dialoga na força do Espírito com a humanidade inserida no pecado. Na manifestação do Espírito em Pentecostes, todos lembram, compreendiam em suas próprias línguas. Quem não lembra disso, né? Havia, portanto, diálogo, porque o Espírito Santo é força para o diálogo. Podemos ir lá atrás no profeta Isaías, no proto-Isaías, o lobo habitará com o cordeiro. Podemos dizer, o lobo conviverá, o lobo dialogará com o cordeiro. É interessante, nós precisamos ter atenção
para o fato de que nas narrativas bíblicas o demônio conversa, mas não dialoga, não. A intenção do demônio é destruir, é envolver para destruir. Nesse sentido, é muito interessante nós nos voltarmos um pouco para aqueles relatos das tentações de Jesus em Mateus e Lucas, que não apenas relatam que Jesus foi tentado, mas descrevem como foi a tentação, o modo como o demônio foi na conversa, tentando ganhar de Jesus. Por isso, precisamos reconhecer que diálogo é mais que conversa. A conversa é a forma visível do diálogo. É uma possibilidade de diálogo. Mas nem toda conversa é diálogo, não. Há conversas que não respeitam. Querem convencer de que o pecado não é pecado. Nesse sentido aí, a conversa da serpente com Eva, no relato da criação, é paradigmática dessa situação. Que paciência a serpente! Poderíamos dizer, que diálogo, que conversa. Porque o diálogo não leva à morte, não leva ao pecado. Quando um desses serviços, para dar um outro exemplo, e por favor me perdoem esse exemplo, mas quando um desses serviços de telemarketing está telefonando para você e tenta convencer de algo, isso pode ser conversa, mas não é diálogo, pois diálogo implica respeito. Não é lógica de destruição, não é lógica de vitória, é lógica de comunhão. Nós chegamos assim à identidade do tema da campanha da fraternidade desse ano, uma campanha da fraternidade ecumênica. O mundo vive uma crise civilizacional. As bases sobre as quais o mundo, pelo menos o mundo ocidental, vive, essas bases que se construíram lá desde a modernidade, elas estão quebrando. Aquele sujeito absoluto, fechado em si, ao estilo da ostra, como nós estudamos em filosofia da mônada, esse sujeito já disse para que veio, já mostrou os seus efeitos do individualismo, nós já os conhecemos. Agora é um tempo de reconstrução das bases do mundo como um todo, pois o desafio é geograficamente global, embora a campanha da fraternidade, objeto da nossa conversa, seja vivida apenas no Brasil, mas o desafio é global. Completo então, meus irmãos, minhas irmãs, resumindo algumas sugestões para o agir, independentemente de quem esteja agindo. O diálogo é um dado humano e se torna, assim, uma exigência para todos os seres humanos. De novo, independentemente da fé que professam e mesmo se não professam fé alguma. É claro que se destaca o desafio para as nossas igrejas, para que elas sejam efetivas escolas de diálogo, tanto internamente quanto entre si. Aí a força testemunhal do ecumenismo. Por isso, a dimensão ecumênica dessa campanha, quando colocada sob a lógica do diálogo, é importantíssima. O ecumenismo, me permitam ser repetitivo, é a concretização testemunhal do diálogo. Por isso, já fechando o pensamento, eu destaco alguns pontos importantes para as nossas igrejas. O primeiro, o maior de todos, escolas de diálogo. As nossas igrejas precisam, aspas, treinar as pessoas para o diálogo, ajudá-las a descobrir o diálogo como algo que foi dado pelo Criador, redimido por Cristo e fortalecido pelo Santificador. Não faz sentido alguém participar das nossas comunidades e se tornar, ou pelo menos se manter, não dialogal, não respeitando pessoas e grupos que pensem diferente. A questão aqui é mais grave do que ser de direita ou de esquerda, como o mundo hoje está tentando arrumar as polarizações.
A questão antropologicamente grave é não ser dialogal. No caso das nossas comunidades, é preciso valorizar práticas dialogais. Os conselhos, aí cada igreja tem o seu estilo, sejam aqueles que conduzem mais a ação evangelizadora, sejam os que administram os bens patrimoniais, a vida administrativa das comunidades, as assembleias, os mecanismos, enfim, de escuta e de diálogo. E, é claro, a valorização do ecumenismo e do diálogo interreligioso também. Em sociedade é fundamental investir na participação nos chamados conselhos de direito, conselhos de saúde nessa pandemia, conselhos tutelares, conselhos de educação e tantos outros. A presença do cristão, no nosso caso católico, do leigo, da leiga, nesses conselhos, dialogando, dando continuamente, sem cansar, oportuna e inoportunamente, as razões da esperança. No caso, voltando lá para as nossas comunidades, criar estruturas de partilha, grupos de partilha de vida, rodas de conversa ou o nome que vierem a ter. Não é grupo de autoajuda, como alguns rejeitam, que a comunidade não é terapia. Não é isso. Mas imagine se cada pessoa encontra-se acolhida e aprende a acolher a outra pessoa, e isso é iluminado pela palavra de Deus. Olha que experiência bonita. E por fim eu destacaria, para fechar o raciocínio, algo que para mim nessa campanha vai se tornando importantíssimo. E nós sabemos, eu só estou repetindo, a família como escola de diálogo. A importância dos trabalhos pastorais em favor da família e da instituição familiar. Eu termino pedindo desculpas por ter feito esse monólogo tão contraditório com o tema. Agradeço o convite, reitero a fraterna saudação e permita ao bom Deus que juntos possamos fazer a nossa parte para que esse mundo seja um mundo de diálogo. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Olá a todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, que estão assistindo a essa formação a respeito da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Eu sou o pastor Francisco Santos, da Igreja Luterana Comunidade de Niterói. Vamos falar hoje um pouco sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, as dificuldades, as bases para que possamos superar a condição da nossa sociedade brasileira, que se encontra polarizada, mas nós, como seguidores de Cristo, temos o dever de entabular, de buscar sempre um viés com a cultura da paz, com o diálogo, com a fraternidade. E a campanha justamente traz para o centro do diálogo, justamente é essa a proposta. Queria começar com uma pequena historinha sobre um cineasta de filmes japoneses, o Akira Kurosawa. Ele, em 1970, ele fez um filme e o cenário foi a periferia de Tóquio, retratando então a dificuldade, a vida de um grupo de pessoas que estavam num lugar muito ermo, muito com precariedade. E ele conta então no filme a história principalmente de um pai com seu filho. Eles estão dormindo, morando, habitando numa carcaça de um carro, e todos os dias aquele pai, quando o filho acorda, ele, diante daquela realidade, começa a descrever lindas casas, mansões, com uma arquitetura refinada. Todos os dias ele faz esse exercício com o filho de: tá vendo lá aquela casa? Olha aquela porta, aquela janela. E assim se abria uma grande visão, e depois que ele acabava, então voltava de novo àquela realidade. Trago essa pequena historinha para dizer que aquele pai, todos os dias, alimentava no seu filho a capacidade de sonhar, mesmo num ambiente inóspito, num ambiente de dificuldades. O ser humano tem essa capacidade de sonhar, de imaginar. E Jesus nos faz, e com a sua caminhada, já estamos a um período muito próximo da Páscoa, com a sua vida, Jesus coloca o seu ministério a serviço da vida e nos proporciona uma esperança, mesmo encontrando a nossa realidade brasileira e o nosso relacionamento com outras denominações, igrejas.
Às vezes há um ruído no diálogo, muitas vezes há nesse mercado religioso, uma disputa por territórios, pelo público, pela questão também de intolerância. A campanha da fraternidade toca nesse ponto primordial para que não se levante muros, mas sim se construa pontes. E agora podemos buscar na palavra de Deus essa iluminação. Queremos ter a referência aqui do versículo que é o lema da campanha, que está em Efésios capítulo 2, versículo 14a, diz assim: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Cristo então derruba o muro que havia de separação e nos faz sentar a uma mesa, e justamente o tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Nós temos como cristãos esse compromisso de não deixarmos que a via do diálogo, da compreensão, da tolerância, de importar-se empatia com o outro, são elementos básicos para que possamos construir uma sociedade que possa ter uma tolerância, um respeito mútuo entre as pessoas, entre as igrejas, entre as denominações. A campanha da fraternidade nos estimula a buscarmos esse diálogo e o ecumenismo fraterno. Não digo que se as igrejas, por exemplo, o CONIC, tem o seu diálogo de cúpula, mas o ecumenismo é vivido diariamente, na tua casa, na minha casa, com nossa família. Nós temos realidades que um pai é, por exemplo, católico, a mãe é evangélica, o filho pode ser espírita, o vizinho pode ser da religião do candomblé. Como vamos entabular esse diálogo e podermos viver harmonicamente se nos fechamos em nós mesmos? Nós podemos não concordar com a prática do outro, mas a gente precisa respeitar. O diálogo nos proporciona essa capacidade do ser humano em sociedade não esconder os conflitos. A paz, a vivência da paz, e é o que é um dos objetivos da campanha da fraternidade ecumênica deste ano, já que a nossa sociedade está dividida, está polarizada, e o que vemos principalmente nas redes sociais é um discurso de ódio, são os ataques, e as pessoas muitas vezes não respeitam a posição do outro, não toleram o que a outra pessoa sente, faz, vivencia.
Jesus Cristo, no seu ministério, sempre procurou uma cultura de paz, o pacifismo. Mas a sua proposta não é esconder os conflitos, não é não falar sobre, mas é podermos estar abertos para nos aproximar da pessoa que é diferente, que pensa diferente, e respeitá-lo como criação de Deus, como ser humano. E isso nos diferencia dos animais, essa consciência e a capacidade de vivermos em sociedade. O ódio, a discriminação, o racismo, o preconceito não conseguem ser superados se cada um se colocar com sua posição e não ceder e não ter a capacidade de ouvir o outro, de sentir, ter empatia. Nossa sociedade, infelizmente, está em crise. Nossa sociedade, juntamente com as instituições, estão passando por um período de crise institucional. A igreja também passa por esse momento, na medida que abriga internamente movimentos que querem radicalizar, que se dizem conservadores e, para tanto, fazem o ataque ou o discurso do ódio. A campanha da fraternidade de 2021 sofreu muitos ataques na mídia por esses grupos que não estão interessados no diálogo, na argumentação. Mas não quero falar especificamente sobre os ataques ou esses grupos. Eu quero falar que nós, eu, você, não importando nossa denominação, podemos conversar, podemos orar, podemos nos aproximar daquelas coisas que nos identificam. Jesus Cristo é a ponte, é o caminho que nos une. Nossas diferenças temos, teológicas, litúrgicas, na maneira de ser, comunidade, igreja. Mas isso não é o motivo para construirmos muros. Queremos construir pontes, queremos nos aproximar, porque somente com a união, com o diálogo, vamos superar o grande problema da humanidade e do Brasil, que é a pandemia. Sem esse esforço coletivo, sem o diálogo, sem a compreensão, nós estaremos muito longe do ideal do Evangelho, que é comunicar e atuar pela dignidade humana, pelo respeito aos direitos humanos, pelo respeito às posições que outras pessoas defendem. Jesus Cristo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que possamos estar nesse oikos, nesta casa comum, e vivenciar o amor e superar as nossas dificuldades em relação ao diálogo.
para existir diálogo é necessário, primeiramente, o respeito. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quero ressaltar aqui que mesmo com tantos ruídos, a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 semeou boas sementes para nossa fraternidade e diálogo, como compromisso do amor, como nosso compromisso com a vida. Quero deixar a paz de Cristo, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por tirarem esse tempo para poderem ouvir sobre a campanha da fraternidade e vivenciá-la no dia a dia. Amém. Em nome de Cristo, que é nossa paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ouvir agora as palavras finais do presbítero Edirani. Finalizando nossa celebração, nos sentimos animados a declarar: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Queridos irmãos, que o lema da nossa campanha se torne realidade. Que sejamos perfeitos na unidade. Que a utopia do reino esteja acesa em nossos corações, qual chama que não se apaga até encontrar seu derradeiro sentido. Que os nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz e que nos nossos lábios haja sempre uma litania de paixão pela vida. Lembramo-nos deste momento dos milhares que seguem enlutados pela pandemia. No Senhor está o nosso consolo e a nossa esperança. E a nossa alma em prece ora. Ó Senhor, Tu que tragastes a morte, restabelece a saúde do nosso povo, livra-nos, Senhor, da pandemia, cura nossa terra, cura o nosso Brasil. Que na graça do nosso bondoso Deus, nossos olhos vislumbrem novos horizontes, onde os doentes sejam curados, os oprimidos conheçam libertação, os entristecidos a alegria e o mundo fragmentado a unidade. Sigamos em oração e unamo-nos nesse momento ao pastor Elias na oração que fará, oração final deste encontro. Antes da oração, como vice-presidente do CUNIC Rio de Janeiro, eu quero agradecer a todos quantos puderam participar da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer por esse trabalho, por esse evento que conclama e chama por unidade. Que de fato haja mais diálogo, haja mais entendimento, respeito, tolerância. Senhor, faz com que esta unidade possa também unir o Brasil, os governantes, em prol, Senhor, da saúde, da paz e da espiritualidade, Senhor, do povo brasileiro. Ó Deus, dá que nós possamos estar unidos ao Teu coração, no que tange ao amor, aos Teus sentimentos, mas também aos Teus projetos. Ó Deus, e que o Senhor quer realizar através de cada coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que fortaleça a nossa unidade, a unidade da igreja, ó, com os Teus projetos, com os Teus planos
e com a tua vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com Conic Rio, mas também com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Em nome